Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. O tema da nossa aula de hoje é sobre a Grécia Antiga, parte 1. Então vamos lá. Origem dos gregos segundo a mitologia. Todas as sociedades, elas explicam a sua origem através dos mitos. Afinal, os mitos foram as primeiras formas de explicação do mundo. Então, toda sociedade possui o seu mito de origem. E a Grécia Antiga não é diferente disso. Então, segundo a mitologia grega, Zeus estava furioso com a sociedade e acabou causando um dilúvio. Nesse dilúvio, ele salvou duas pessoas, que foi Deucalião e Pirra, que tiveram que construir uma arca para poder se salvar do dilúvio. E aí, Deucalião e Pirra ficou navegando por vários dias, até que eles encontraram uma ilha. E nessa ilha, então, eles foram procurar um oráculo para saber o que eles deveriam fazer. O oráculo orientou Deucalião e Pirra que eles deveriam jogar os ossos de sua mãe para trás. Quando o oráculo fala, ele fala de maneira metafórica. Então, quando ele se referia aos ossos da mãe de Deucalião e Pirra, ele estava falando, na verdade, sobre a Mãe Terra, que teria dado vida a tudo. Então, o que acontece? Deucalião e Pirra pega e começa a jogar pedras para trás. As pedras que Deucalião jogou se tornaram homens, as pedras que a Pirra jogou se tornaram mulheres. Fora essa parte da humanidade, o Deucalião e a Pirra tiveram um filho pelos métodos convencionais. E aí, esse filho foi nomeado de Heleno. É por isso que os gregos eles se reconhecem como filhos de Heleno, e o nome verdadeiro da Grécia é Elas, fazendo referência a Heleno. Por que nós chamamos essa sociedade de gregos? Basicamente, a gente chama essa sociedade de sociedade grega porque quando os romanos chegaram na Península Balcânica, eles conquistaram naquele território um povo local conhecido como grego e passaram a utilizar esse nome para designar todos os habitantes daquela península, inclusive os helenos. Bom, gente, prováveis origens da civilização grega, questão aí real, científica. Então, o que acontece? Os gregos, eles estão localizados na Península Balcânica, e essa península era ocupada por diversos povos conhecidos como pelasgos. No século 20 a.C., grupos nômades e guerreiros vindos da região da Índia e da Europa, ou seja, grupos indo-europeus, chegaram e conquistaram ali a região da Península Balcânica. Embora essas cidades fossem fisicamente separadas, basicamente eles acabaram tendo culturas em comum. Então eles falavam a mesma língua, cultuavam os mesmos deuses. Então eles tinham características em comum que possibilitavam que a gente chamasse os povos que viviam na Península Balcânica de civilização grega. Bom, gente, a localização geográfica. Então, o que acontece? Os gregos eles vão se localizar onde é a Península Balcânica. Essa península é um território irregular, acidentado, com muitas montanhas. Então, são poucas as áreas propícias para a produção agrícola. É um local que acaba sendo propício mais para a criação de animais. E a agricultura que se desenvolveu no local era uma agricultura voltada para a exportação de uva e oliva. Por que a uva e a oliva? Porque são alimentos que nascem em terras
Então são alimentos mais férteis que conseguem se reproduzir em áreas que não tem muita terra fértil. Então não é um alimento tão sensível assim para a produção agrícola. E aí, como eles produziam muito uva e oliva, eles acabaram se especializando na produção de vinho e de azeite. Bom, o território grego ele está dividido em algumas partes. A primeira é a Grécia continental. A Grécia continental ela corresponde ao continente voltado para a parte sul dos Balcãs, do Mar Egeu e do Mar Jônico. Ele tinha a maior extensão e era onde vivia grande parte da população grega. A Grécia continental é essa região que aparece em verde no mapa. Grécia peninsular. A Grécia peninsular é o território que corresponde à península do Peloponeso, que se localizava no mar Mediterrâneo. Então a Grécia peninsular é todo esse território que está em rosa no mapa. Grécia insular. A Grécia insular ela era formada por diversas ilhas no mar Egeu. Então, além dessas regiões, haviam também as ilhas espalhadas pelo mar Mediterrâneo e o litoral, que seria a região da Magna Grécia, onde estaria a principal ilha grega, que é a ilha de Creta, considerada aí o berço da cultura grega. Então é toda essa região, a Grécia insular, seria toda essa região em vermelho, que seriam as ilhas em torno do território grego. Bom, basicamente a história da Grécia ela está dividida no período pré-homérico e nos períodos pós-homérico, ok? Então o período pré-homérico seria o período assim de origem de formação da sociedade grega. Ela vai de 3000 a.C. a 1200 anos antes de Cristo. Então nós temos dentro desse período vários processos. Inicialmente a gente tem a sociedade minoica. Na sociedade minoica, ela se destaca devido à sociedade cretense. Então a ilha de Creta, que é considerado o berço da cultura grega, ela começa a ganhar destaque nesse momento do período minoico. Ela vai se destacar muito pela sua produção artesanal de caráter luxuoso. Basicamente, o período minoico vai apresentar uma economia voltada para a subsistência com a atividade agrícola e, posteriormente, os excedentes da produção agrícola vão incentivar um comércio marítimo. As cidades elas eram governadas por reis e funcionavam como cidades independentes. Então, cada cidade tinha o seu rei e tinha a sua própria estrutura de governo. Bom, o que vai acontecer? Os aqueus, eles vão invadir aquela região e vão entrar em contato com os cretenses. Então, a mistura entre a cultura dos aqueus e a cultura dos cretenses vai surgir a sociedade micênica, a civilização micênica. E aí o que acontece? Essa civilização micênica vai se organizar em estados independentes, governados por príncipes ou chefes militares e religiosos, que vão acabar tendo o apoio da elite que era sustentada pelos camponeses. Então a gente começa a ter uma elite guerreira no poder político da sociedade que acabava sendo sustentado pelos camponeses, que eram aí os produtores da sociedade. Nesse período também começam a surgir as acrópolis, que seriam o quê? As cidades altas, as cidades sendo construídas nos pontos mais altos do território. Bom, período homérico. O período homérico vai de 1200 a.C. a 800 a.C. Uma das principais fontes históricas
históricas da Grécia são os poemas épicos Ilíada e Odisseia, que são atribuídos a Homero. Por que a gente denomina esses tempos de pré-homéricos e período homérico ou pós-homérico? O que acontece? Grande parte do conhecimento que a gente tem sobre o mundo grego vem como fonte os livros Ilíada e Odisseia. Então, basicamente, esses livros são importantes fontes históricas. Lógico, hoje a gente tem muitas pesquisas dentro do campo da arqueologia que nos trazem diversas informações, mas por muito tempo o que se conhecia da Grécia era pautado nesses livros, tanto a Ilíada quanto a Odisseia. A Ilíada é um livro que conta a história da guerra de Troia e de diversos heróis como Aquiles, o próprio Odisseu, entre outros, e o livro Odisseia conta a história do retorno de Odisseu para sua casa. Então conta a história do Ulisses para sua casa. São livros atribuídos a Homero, mas não se sabe exatamente se Homero foi uma pessoa real ou uma pessoa fictícia, no qual se atribuiu aí a origem desses livros, tá? Basicamente, esses livros foram escritos com base numa herança oral dos Aedos. Por quê? Porque era um período em que a escrita deixou de ser utilizada na Grécia, a escrita desaparece e basicamente toda a tradição cultural era contada através da tradição oral. Então os Aedos, eles eram poetas que contavam histórias oralmente. E aí basicamente acredita-se que o Homero ele tenha pego toda essa tradição oral e tenha escrito sobre ela posteriormente a esse período. O período homérico ele vai ser um período de muitas guerras, muita tensão social e militar, vai ser um período das invasões dos povos indo-europeus. Isso vai gerar um declínio da produção cultural, material e intelectual da Grécia e a gente vai ter então o desaparecimento da escrita. Então toda aquela hegemonia, todo aquele poder do período micênico, ele vai acabar desaparecendo nesse período de confrontos, de conflitos. E aí a gente vai ter uma outra estrutura dentro da sociedade. Bom, no período homérico, a economia é marcada pela ruralização, ou seja, as cidades vão ficar meio que de lado e eles vão voltar a sua vida para a área rural. A sociedade ela vai estar dividida em gênos. Gênos eram unidades familiares, eram espécies de clãs que eram administradas pelo pater familias. Quem era o pater família? O pater família seria o líder dessa unidade familiar, o líder desse clã. E era ele que cabia tomar decisões políticas, econômicas e religiosas. Quando se fala em gênos, eu não estou falando somente em questão territorial, tá bom, gente? O gênos faz parte do gênos não só o território, mas também tudo que envolve aquela família, tudo que envolve aquele clã. Então, escravos fazem parte dos gênos, as pessoas que vivem ali fazem parte dos gênos. Com o passar do tempo e o crescimento dos gênos, foram formadas fátrias. As fátrias, na verdade, eram o quê? Associações que surgiam em épocas de crise. Então, as fátrias seriam a união de vários gênos em um momento de crise. E aí depois a união das fátrias se tornava tribos. Então a gente tem esse processo. O indivíduo, a formação de gênos, a união dos gênos formam as fátrias, a união das fátrias formam as tribos, a união das tribos formam os demos e a união dos demos formaria o que nós chamamos de cidade-estado. Bom,
período arcaico. O período arcaico ele vai de 800 a.C. a 500 a.C. Os gens eles chegam ao fim com o crescimento político das cidades, com o crescimento demográfico também. E os reis, que eram os basileus, eles foram perdendo espaço para a aristocracia guerreira. Então, o momento em que a aristocracia guerreira começa a ganhar destaque dentro da sociedade grega e os reis começam a perder o poder. Nesse momento a gente tem o surgimento das polis, que é o surgimento das cidades-estados, que são as cidades independentes. E aí nós temos dois locais importantes dentro dessa cidade. O primeiro local é a Acrópole, onde geralmente haviam os templos religiosos. A Acrópole é o ponto mais alto dentro da cidade, então é o local em que eles geralmente construíam os templos, como aparece aí na imagem. Essa é a Acrópole de Atenas. Então observem aí que a cidade fica embaixo e no ponto mais alto da cidade tem o templo da deusa Atena. E a Ágora. A Ágora ficava localizada no ponto central da cidade e era onde realizavam aí assembleias, era o local onde os cidadãos se reuniam para discutir questões políticas. Bom, período arcaico, 800 a.C. a 500 a.C. O período arcaico é uma época de muitos problemas devido ao aumento da população e à diminuição das terras férteis. Então, o que acontece? Quando você tem um aumento da população e você continua tendo a mesma quantidade de terras que você tinha anteriormente, isso vai gerar um problema aí da produção de alimentos, porque a produção de alimentos não vai acompanhar o crescimento da população. E isso vai gerar um período de crise, de fome para a sociedade. E aí a gente vai ter uma disputa entre duas classes sociais, que é a classe dos ectemoro e dos eupátridas, tá bom? Os ectemoros seriam os camponeses que vão depender dos eupátridas, que são os grandes proprietários de terras. E aí entre os séculos 8 e 7 a.C., os gregos, então, para solucionar esse problema, vão começar a sair em busca de novas terras. E eles vão conquistar diversos territórios, organizando colônias. Essas colônias vão contribuir para diminuir as pressões sociais. Então, novas terras, você diminui aquele problema dito anteriormente. E aí os gregos vão conquistar um vasto território. Então notem aí, gente, todos esses pontos vermelhos no mapa seriam colônias gregas. Os gregos chegaram a conquistar até mesmo o norte do continente africano. Bom, basicamente é um período em que a gente vai ter um governo conhecido como tirania. A tirania é um regime político controlado por uma elite social ou por uma única pessoa. Então, as cidades gregas vão passar por esse período de tirania, de governos autoritários e centralizados. Bom, gente, por hoje é só. Essa foi a primeira parte da aula sobre os gregos. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima com as cidades-estados gregas.